queria chamar a Altaci, ela está aqui com a gente. A gente está muito feliz de te receber, Altaci. Nós estamos aqui começando um trabalho sobre a Década Internacional das Línguas Indígenas. Nós viemos do Ano Internacional das Línguas Indígenas em 2019, que foi muito importante para as escolas associadas da Unesco. E agora nós temos a possibilidade de aprofundar esse trabalho tão bonito, tão importante. Hoje, a rede de escolas associadas da Unesco tem algumas escolas indígenas entre as suas associadas e candidatas. Temos muitas escolas em regiões próximas a populações indígenas. Nós, independentemente disso, esse é um tema que interessa para todas as escolas de todas as regiões, de todos os ambientes e todos os perfis. Então, a Altaci foi a nossa convidada para fazer essa oficina com vocês. A Altaci, ela é professora, pesquisadora universitária, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade de Brasília, e foi chefe da Gerência de Educação Escolar da CEMED Manaus. Ela tem publicação de artigos, mas eu queria ressaltar um ponto, que ela é a representante da América Latina para o Fórum Global que discute a década internacional, que prepara a década internacional das línguas indígenas, e é isso que ela vem apresentar aqui para a gente. Muito obrigado, Altaci. Eu vou ficar fora, daqui a 20 minutinhos eu volto para a gente entrar nas perguntas, tá bem? E se você quiser, a gente vai passando sua apresentação por aqui. Boa tarde, obrigada, professor. Acho que podem passar sim. Então, como o professor já mencionou a minha apresentação, fez a minha apresentação, eu sou Altaci Rubim, sou do povo Cocama, do Alto Solimões, do Santo Antônio do Içá, no Alto Solimões, Amazonas, Brasil. E aqui vou apresentar para vocês hoje como é que se constituiu a preparação para a década das línguas indígenas na América Latina e Caribe, assim como em todas as regiões que a Unesco dividiu o mundo, né? Então, todas as regiões do mundo, os povos indígenas foram chamados para ajudar nessa preparação para a década das línguas indígenas. Então, começa essa discussão em 2019, quando declarado o Ano das Línguas Indígenas, onde as instituições, o diálogo primeiramente com a Unesco e as instituições foram chamadas para chamar os povos indígenas para discutirem a questão das línguas, a política linguística, seja línguas em revitalização, línguas em retomadas, línguas em vitalização, línguas em manutenção. E os povos indígenas foram para essas instituições, por exemplo, a exemplo, nós vamos ter a UFRJ, com Viva a Língua Viva, o IFAM e a UNB, que chamaram os povos indígenas para discutir as questões das dificuldades, dos desafios de se ter uma língua indígena viva, e assim como outros estados, as universidades, né, os institutos, fizeram eventos que chamaram os povos indígenas para discutir. Isso foi em 2019. Depois de 2019, começa a se observar nos países da América Latina, principalmente Bolívia, México, a questão de essa problemática ir para além, né, do que está sendo posto de um ano e sim para mais tempo. Como eu estou no celular, eu não consigo ver exatamente a apresentação, né, porque como eu estou em Manaus agora e eu cheguei na madrugada de hoje e aí estou sem internet em casa, e eu vim para um local para pegar a internet para poder estar participando da live. Estão vendo os ruídos. Deixa eu te fazer uma sugestão, Altaci. Eu acho que a sua apresentação ela é bem didática. Nós vamos disponibilizar ela para o público e você pode falar tranquila, sem pensar na apresentação. Que tal? Ok, então. Obrigada. Agradeço. Então,
a partir desse pensamento de ter uma discussão mais ampla, né, e também uma sensibilização maior para a importância de se manter vivas as línguas indígenas para a salvação do planeta Terra, começa-se a se discutir, principalmente no evento que ocorre no México, onde sai uma declaração de Los Pinos, que é nada para nós sem nós. Então, a Unesco ela pega como slogan da década das línguas indígenas esse pensamento, né, que sai de Los Pinos. E, a partir disso, a Unesco abre um edital mundial chamando os povos indígenas das 7 regiões do mundo. E todas as regiões apresentaram candidatos para participar de um GT mundial para se discutir o plano de ação para a década das línguas indígenas. E do Brasil, do Brasil eu falo da América Latina e Caribe, são eleitos Álvaro Pop, da Guatemala, que é o nosso coordenador, o Juan Revolho, da Bolívia, e eu do Brasil, né, Altaci do Brasil. Então, nós 3 somos os membros representantes dos povos indígenas da América Latina e Caribe nesse GT mundial. E a partir dessa eleição, esquecendo de mencionar também que temos o Mark do México, um indígena do México também, que teve votação. A Unesco não reconheceu a votação dele, porque eram 3 vagas apenas, mas o grupo, o GT, tem o Marx como 4º membro desse GT mundial. E tudo nós discutimos o que nós vamos fazer entre nós 4, né? E a Unesco colocou o Mark como um outro posto fora do GT mundial, mas participando também dessa discussão da década. Então, a partir da nossa eleição, nós começamos a discutir a elaboração de um plano global para a década das línguas indígenas. Vários encontros ocorreram, né? A grande questão desses encontros foi a acessibilidade linguística, porque a Unesco colocava sempre as reuniões no inglês e francês, mesmo o espanhol fazendo parte das línguas da Unesco, ela não estava considerando e assim excluía os povos indígenas da América Latina e Caribe. Nós fizemos um levante em relação a isso e a nossa proposta foi atendida e conseguimos ter a tradução no espanhol das reuniões. E os documentos também vieram a ser traduzidos para o espanhol também. E uma outra questão é que esse plano global para a década das línguas indígenas foi discutido e depois era colocado para discussão pública, né, durante todo esse período, desde março, que nós temos discutido esse plano, e acredito que o lançamento vai ser dia 10 agora de dezembro, o plano global para a década das línguas indígenas, onde, nesse plano, encontra-se principalmente o porquê da década das línguas indígenas. Por que a Unesco chama não somente os povos indígenas, mas as instituições, os governos, as lideranças, para terem atenção à importância de manter vivas as línguas indígenas. E uma das primeiras itens, o artigo desse plano global, está escrito que onde há línguas indígenas vivas é onde está preservado a maior biodiversidade do planeta. E isso é de suma importância para a vida, para o equilíbrio, para a existência da humanidade. O segundo é que quando você se expressa na sua própria língua, ocorre justiça social. Você não tem que pensar numa outra forma para se expressar. Então, a Unesco elenca umas 20 importâncias por que se manter as línguas indígenas vivas, né? E eu só falei para vocês 2. Então, isso para chamar a atenção de todos que nós precisamos desse equilíbrio,
E para manter esse equilíbrio, as línguas precisam estar vivas, porque é na língua viva que você retira da floresta a cura, não somente a saúde física, mas a saúde espiritual, né? Que nós somos um só corpo, e reconhecer isso. Porque quando eu penso numa outra língua, eu vou reconhecer o que eu vejo na outra língua, e na outra língua eu não vejo os mistérios, os segredos, né, que guarda cada língua. Né? Então, a humanidade perde muito a cada língua que adormece. É menos uma forma de ver, de conservar, de preservar a humanidade. Né? E, além disso, também, esse plano global, a partir do plano global, nós, indígenas, fomos chamados para organizar o nosso país, primeiramente o nosso país, para a década. E aí, aqui no Brasil, nós discutimos, por meio da rede de pesquisadores de línguas ancestrais, de que forma nós iríamos estar organizando a década das línguas indígenas. E gostamos muito da forma que o México, a Bolívia tem se organizado, né, que é por meio de GTs, nacional, regional, local. Isso é de suma importância, porque nós conseguimos atingir a base, os locais que a gente tem menos acesso. Né? E aí foram criados 3 GTs, o GT da língua indígena, o GT do português indígena, o GT das línguas de sinais indígenas, que está em processo de formação. Nós também criamos, aí temos a Samela representando, a Anari, a Idiane. Os GTs, eles são representados por regiões do Brasil, indígenas, né, que compõem as regiões do Brasil. A cada 2 anos, durante a década, uma região vai assumir a gestão desse GT. Então, primeiro começou com a região Nordeste, onde está Anari, Pataxó, Idiane, Cariri, Chocó, e outras lideranças indígenas estão no início da década, vão ficar 2 anos, né, de 2022 a 2024, e assim as outras regiões vão assumindo também até chegar ao final da década. Além disso, também nós criamos o Plano de Ação Nacional, né, para a década das línguas indígenas, a partir da discussão maior do plano global. E assim como agora, nós estamos nas regiões, e cada região está criando também seu plano, está discutindo esse plano nacional, e criando também o seu plano regional para a década das línguas indígenas. Porque nós sabemos que tudo isso requer financiamento, requer planejamento, requer empenho dos povos indígenas que querem realmente construir uma política linguística dos próprios povos indígenas, que valorizem a língua, a identidade, a cultura, o território, porque é assim que é a língua. Não é só algo a parte da identidade, a parte do território. Ela é um todo. Né? Então, é dessa forma que cada região está discutindo isso. E daqui a pouco também, muitas regiões preferiram escolher fazer o seu plano por estado. Então, o estado do Amazonas, por exemplo, daqui a pouco vai ter uma live, porque eles já criaram o plano da década para eles, da década das línguas indígenas, para ser discutido. E pediram para eu participar também dessa reunião que vai ocorrer às 15 horas em Manaus. Acredito que isso é um pouco... Deixa eu te aproveitar e te perguntar, porque eu estou vendo a sua apresentação aqui, eu não queria deixar perder esse ponto, que é muito importante para as nossas escolas. Nós vamos depois conversar sobre esse plano de ação e ver como as escolas associadas podem estar também participando aí de algumas atividades com vocês. Mas eu queria, nesse momento, que é o momento inicial de formação dos professores, que vocês aproveitassem os 10 minutinhos finais que faltam aí para falar sobre 4 conceitos que estão na sua apresentação, que são línguas em manutenção, em revitalização, línguas em retomada e em línguas em vitalização. Por que há essa divisão e o que significam esses conceitos? Nós passamos a falar desses conceitos porque, antes dessas discussões todas das décadas, as instituições, aí eu falo de universidades, trabalhavam muito com línguas em manutenção, línguas vivas. Né? Então, as línguas em manutenção eram documentadas,
línguas em manutenção eram feitos materiais didáticos, língua em manutenção tinham financiamento para N produções, enquanto línguas em retomadas, que são línguas que ficaram muito tempo adormecidas, como a língua Pachorrã, dos Pataxó, da Bahia, né, que ficou muitos séculos adormecida, e do século XX para cá, o povo resolveu retomar a língua. Então, a partir de léxicos documentados, né, eles criaram uma nova gramática, criaram novos léxicos, atualizaram os léxicos da língua, e hoje estão trabalhando no processo de retomada dessa língua. Então, para esse tipo de língua em retomada, não tinha financiamento nenhum, né? Não, instituição nenhuma, nenhum projeto que você apresentasse aceitava trabalhar com línguas em retomada. Isso é um exemplo, porque todo o Nordeste está em retomada, né? Não sei se vocês sabem, o Nhangatu está sendo retomado em todo o Brasil e principalmente ali no Nordeste. Língua e vitalização são línguas que não estão no processo das línguas em retomadas. Por quê? Ainda tem anciãos vivos, mesmo que poucos, mas tem anciãos vivos, tem lembradores, né? Tem, como eu posso dizer, são ouvintes da língua, então apresentam mais categorias, e a partir disso estão fortalecendo, porque o que é vitalizar? É dar vida, é dar força a algo que existe. Então, você não tem que estar buscando nada no passado, no sentido de estar gravado, documentado em algum lugar. Você tem as pessoas que falam a língua, que lembram da língua, que entendem a língua. Então, é um outro processo. E as línguas em manutenção, né, como eu já falei para vocês, são línguas que têm 20 mil falantes, 30 mil falantes. São casos de línguas como ticuna, línguas como guarani, língua como os caigangue, a língua caigangue do povo caigangue. Então, são línguas que estão em manutenção e tem muitos falantes, apesar de, em alguns locais, já sinalizarem essa língua em processo de vitalização, né, ou revitalização. Então, isso são alguns conceitos importantes que nós estamos trazendo na década, porque se coloca tudo em revitalização, você tem uma metodologia que não atende essas especificidades, e aí você não vê resultados. E deixa eu já começar a fazer algumas perguntas para você, Altaci, para aproveitar o nosso tempo. Pessoal, eu fico mexendo no celular aqui, mas por uma boa razão. É por aqui que eu vejo as questões que estão chegando e vou acompanhando a live do lugar onde eu estou, tá? Mas não é por desatenção, não. Altaci, como é que você vê a importância das escolas no processo? Das escolas, e qualquer escola, da escola de educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Qual é a importância da escola trazer para o seu planejamento pedagógico a discussão sobre as línguas indígenas? Por que isso é importante, não só para as escolas, mas para a própria difusão dessa luta? Eu acredito que trazer essa temática da diversidade linguística, do multilinguismo no Brasil, começa a quebrar o preconceito, né, do país monolíngue, o preconceito da língua portuguesa como sendo a salvadora da pátria, em detrimento de todas as línguas, não somente as línguas indígenas, as línguas de imigrantes, as línguas que existem no Brasil. Colocar no planejamento é fazer se conhecer. E quando a gente conhece, quando a gente coloca as línguas tão importantes quanto as demais línguas, você começa a ver um outro olhar sobre a língua indígena. Porque não importa quantas línguas indígenas eu fale, se você não falar inglês, francês, você não sabe nada, né? E quando você coloca isso num planejamento, quando você traz essa temática, a língua a ser falada nesses espaços, as músicas serem ouvidas, as músicas indígenas serem ouvidas nesses espaços, você quebra esse pensamento. Começa a quebrar, né, esse pensamento de que todas as línguas são importantes e todas as línguas têm sua ciência. Não é só as línguas hegemônicas. É de suma importância para nós, povos indígenas, que as escolas coloquem nos seus planejamentos para que possam aprender
né, a conhecer essa diversidade, esse multilinguismo que existe no Brasil, até mesmo do português indígena, como a gente está colocando, trazendo aí na década. Eu queria fazer, então, uma outra pergunta, não exatamente sobre línguas indígenas, Altaci, mas eu sei que você também trabalha diretamente com a educação indígena de forma geral. Queria que você explicasse para o público que está acompanhando como são as escolas indígenas, o que representa isso no Brasil hoje, ou seja, em que situação estão as escolas indígenas, e aquilo, a gente vai receber na próxima atividade uma escola indígena no Mato Grosso do Sul, aliás. Então, dá um panorama para a gente de como está a educação indígena no Brasil hoje, por favor. Então, as escolas indígenas, nós temos o Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, onde nós discutimos questões que afetam as escolas indígenas, né? Então, nós temos, primeiramente, uma grande discussão, porque cada realidade é uma realidade, né? A gente ouve a realidade dos parentes, mas eu posso falar com propriedade daqui do Amazonas, mas do Mato Grosso, como do Rio Grande do Sul, é outra realidade. Talvez no fórum a gente vê isso, mas são olhares e as políticas que são criadas a partir do que são colocados. Primeiramente, a questão do tempo. As escolas indígenas, elas são, vamos colocar assim, elas dependem muito do projeto político-pedagógico para elas terem autonomia. E quando esse projeto político-pedagógico não é claro ou não é feito pelos próprios povos indígenas, eles sofrem a consequência, como, por exemplo, a retirada da própria língua indígena do currículo, a substituição da língua indígena pelo espanhol ou pelo inglês, né? Então, no Amazonas, principalmente, a gente vive essa questão, nesse governo, da retirada da disciplina língua indígena do currículo para a entrada do espanhol ou do inglês, dependendo do local. Isso são uma dificuldade. A questão da infraestrutura, né, que não se tem uma infraestrutura adequada, contratação de professores, né, as prefeituras trabalham muito com essa questão política, né, de quem apoia, quem não apoia, para ver contratação, para ver formação de professores indígenas, né, concurso público. Então, todas essas questões, elas juntam e apresentam um panorama das dificuldades que as escolas apresentam, mas cada realidade é uma realidade. Se eu for falar de Manaus, aqui a gente tem tanto escolas indígenas quanto centros municipais de língua indígena. Então, as escolas indígenas, elas ficam na área ribeirinha de Manaus, em comunidades, e os centros de língua indígena ficam nas periferias. Então, onde há uma comunidade dentro na cidade de Manaus, você tem um centro que o professor ensina a língua e a cultura indígena dentro desse centro. Então, são múltiplas realidades e que cada professor e cada escola apresenta, né, as suas conquistas, as suas melhorias, também as suas dificuldades, seus desafios de manter uma educação escolar indígena no povo, né, do povo. Tá certo. Então, Altaci Cocama, me explica o teu nome, porque eu não sabia se eu estava pronunciando ele corretamente também. Cocama é seu povo, é isso? Bom, o meu nome indígena é Tataia Cocama, que é Coração de Fogo. Altaci é o nome que o padre deu para o meu pai, né, que foi colocar em mim, que era da irmã do padre. E Rubim é o sobrenome do padre também, que deu nome para minha avó, que é a Ticuna, que ficou Maria Rubim. Ele também deu nome para ela de Maria e colocou Rubim também, o sobrenome dele nela. Então, assim, uniu, né? Eu sei daí. Ah, que legal. Queria agradecer muito você, Altaci, e de novo, né, como eu falei na atividade anterior, essa oficina é um momento importante, porque as escolas, você sabe, né, a missão da escola é muito ampla e a gente tem toda a questão do currículo, da formação básica, tem toda a dimensão da formação de valores. As escolas têm uma importância,
uma vastidão, uma complexidade que abrange muitos temas. E quando a gente vai trabalhar dentro das temáticas propostas pela Unesco, também a gente precisa estudar, aprender sobre o assunto, para poder ter um planejamento pedagógico mais realista, né? Com mais qualidade. Nós tivemos isso nesse primeiro momento, agora falando sobre o ano das ciências básicas, e agora também com você no ano das décadas indígenas. Nós vamos ficar em contato, a gente vai ter muito trabalho pela frente ainda, mas eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, você está no meio de congresso, no meio de viagem, e conseguiu um jeitinho de vir falar com as nossas escolas. A gente vai passar o seu material para todo mundo, e posteriormente nós vamos voltar a conversar para ver como é que a gente integra o seu trabalho com aquilo que nós estamos fazendo dentro das escolas associadas, tá bom? Muito obrigado. A gente pode socializar também o Plano Nacional, né, para a década das línguas indígenas, para vocês, que está nas nossas redes sociais, mas eu posso passar para você, disponibilizar também para a sua rede. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Boa tarde. Boa tarde.